Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje vamos estudar a lição extra, lição de número 5, onde vamos falar sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Então, lendo Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26, nós vamos ter os tópicos, o fruto do Espírito na vida do crente, diferença entre o fruto e os dons. Amém? Uma coisa importante no tópico 3, que o Espírito se opõe à carne. Então, estamos estudando sobre dons e fruto. É uma matéria da Bíblia que nós denominamos de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, que é a sua natureza e seus dons. O texto básico está em Gálatas 5, 22, aí somando com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 12, nós temos listas de dons conhecidas, certo? Que vai muito além do que os 12 dons, a gente só fala em 9. Então, veja o assunto de hoje, sobre o fruto e os dons. Lembrando que o fruto é assunto do Pai, porque o Pai tem um controle da videira verdadeira. É Ele que plantou, aleluia. E nós colocamos, foi enxertado em Cristo a videira verdadeira. Então veja que quando nós falamos de fruto, estamos falando da matéria, quando o Pai trabalha nos purificando no seu caráter. Jesus nos batiza nele, na pessoa do Pai, que é fogo consumidor. Então, quem faz a poda, quem tira os galhos ruins, que não dão fruto, que não cresce, que seca, que murcha, que não produz, é o Pai. Porque todos são enxertados, os que creem. Mas nem todos continuam até o final. Porque o Pai vê que tem um galho ali que não está produzindo fruto, que não está crescendo. Os ramos não têm fruto. Então, o Pai, que é o dono desta árvore, que tem galho, que não dá fruto, ele começa a podar, tirar os galhos que não dão fruto. Então veja, aquela doutrina que a gente sempre escuta, quando as pessoas dizem assim, quem vai a Cristo e está em Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Eles dizem que, já que estamos salvos, vamos fazer o que querem, vamos fazer qualquer coisa, nós não perdemos a salvação. Se enganam. Por que se enganam? Porque o Pai é Ele que tem o poder da poda. Então, e se aquelas pessoas dizem assim, não, eu já estou em Cristo, já estou salvo, não perderei a salvação. O que é que diz a Bíblia? Nunca vai ser cortado? É totalmente ao contrário. Se não fazer de acordo com a palavra, se não, é condicional. Se eu não me santificar, se eu não for fiel, se eu não guardar as palavras de Deus, então, é cortado. É o Pai que tem o alicate da poda, Ele quem corta os ramos que não dá fruto. Esta é a verdade. Se não der fruto, aqui é cortado da videira verdadeira. Então, nós vamos já estudar sobre esta videira verdadeira. Agora veja, nós não podemos amar as críticas. Podemos ficar criticando. Eu gosto de criticar. Olha, não, vamos debater aqui a Bíblia. Não, não podemos amar as críticas. Porque todas as denominações, cada uma delas tem algo de bom. Se eu juntar uma coisa boa de cada igreja evangélica, vai fazer o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é formado exatamente por cada coisa boa que a igreja proporciona para o reino de Deus. Então estas pessoas, elas são o ramo que produz o fruto. As demais são cortadas. Então, a igreja, organismo vivo, está em cada igreja evangélica, que assume o papel exatamente de ser ramo produtor de fruta. Então, nós devemos juntar todas as coisas boas que cada uma denominação cristã tem nelas. E assim, forma o corpo de Cristo. Sabe qual é o problema? É aquela segurança carnal. Porque ela se segura na própria carne.
e acha que não pode ser cortado de forma nenhuma. É aqui que cai o erro. Quando o pai tem o poder do alicate. Veja o verso que se choca. Veja aí, João capítulo 17. Jesus disse, meu pai é o lavrador. Ele tem o poder nas suas mãos de abrir o alicate e cortar, poldar. Porque Jesus disse, todo ramo que está em mim e que não der fruto, ele corta. Veja, ó, todos nós eram por natureza filhos da ira. Cremos em Jesus, Jesus é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, da raiz, do tronco. O que é que acontece? Ele nos tirou daqui, ó, e colocou aqui, ó. Amém? Para produzir. Para fazer ramo, folhas e fruto. Folhas e fruto. Nós vamos ver isso aí. Então ele nos tira daqui e coloca aqui. A tendência é que haja produção. Produção, uvas, certo? Esta é a tendência, que haja produção. Se não produzir, ó, ele corta de novo. Ele corta. Se não houver produção, se não houver fruto, ele corta. Só deixa o que produz e corta o que não produz. Então, se eu não produzir aqui, ele me corta. Mas tem outro que produz, ele deixa. Isto é a lei da semeadura. Veja, a autoridade de cortar está no Pai. É Ele quem corta, não somos nós. Por isso que deixa crescer. É o Pai que tem o poder da polda. A videira é Cristo. Os ramos somos nós. Ele nos enxertou, tirando nós daqui, ó, quando cremos em Cristo, e colocou nós na videira verdadeira. Para podermos dar fruto. Romanos 12, versículo 4. Veja aí. Nem todos os membros têm o mesmo ofício. Nem todos os membros têm o mesmo ofício. Mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Veja essa parte aqui. Esta parte aqui está falando de uma árvore inteira. Amém? Esta parte está falando de um corpo inteiro. Certo? Um corpo inteiro e uma árvore inteira. Aqui desse lado, olha aí a revelação. Nós temos o quê? Deste lado nós temos o fruto. Amém? Deste lado nós temos os dons. A Bíblia é maravilhosa. Ela tanto fala da videira como fala do corpo. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos. Isso aqui é vós, aqui é Jesus. Amém? Jesus é a videira, isto é, essa parte da raiz ao tronco. Vós os ramos, vós esses ramos que saem. Nós fomos enxertados para ser filho de Deus. Então, toda árvore, por natureza de ser árvore que tem fruto, ela deve dar seu fruto. Agora veja desse outro lado aqui. Desse outro lado aqui, vai produzir os dons. Aqui nós temos um corpo inteiro. Aqui uma árvore inteira. E deve funcionar de acordo com a natureza da árvore. E aqui de acordo com a natureza do corpo. Então veja aqui, ó. No corpo, nós temos os olhos. Nós temos a orelha. Na verdade, a audição. Nós temos, veja só, o nariz, o olfato, o paladar e o tato. 5 sentidos. Então nós temos os braços, certo? Tudo isso aqui é o quê? É os membros. Nós temos as mãos.
Nós temos também as pernas. E nós temos os pés. Ó, bem aqui. Tudo isto são o quê? É um corpo inteiro, com seus membros, para produzir o quê? Os dons. Aleluia. Os membros produzem os dons. Então nós temos, tanto na Bíblia, o fruto, como o corpo. Ou seja, a árvore, a videira e o corpo. Nós fomos enxertados aqui, ó, esse galhinho, para começar o quê? A dar fruto. Por quê? Porque embaixo aqui, ó, é uma só raiz para todos os galhos, ramos. Então aqui nesta raiz, ó, o que é que vai acontecer? É uma doutrina só. É a doutrina para este galho, para este outro, para este outro. Todos têm que ter a mesma fé. Porque aqui é Jesus. Então, espiritualmente, nós temos que ter uma mesma fé. Nós não podemos comungar a fé cristã com uma fé de uma seita. Não. Socialmente, nós temos, certo? Como se associar uns com os outros. Mas em fé, não. A fé, ela tem uma única raiz, uma única doutrina. Eu não posso ser idólatra. Eu tenho que crer somente em Deus. Ó, temos a mesma ética. Então, qual é o dom? Qual é o dom? O dom que está onde? Nas mãos. Nas mãos nós fazemos o que com elas? Assistência, beneficência, edificação. Nós fazemos carinho, fazemos o bem. Então, com as mãos, nós praticamos os dons. Então, com a orelha, glória a Deus, nós fazemos o quê? Esta orelha, irmãos, esse pavilhão, ela é um conjunto inteiro, com o que tem internamente, que capta o som para entender o que a pessoa fala. Então, a orelha, ela capta o som, porque o som passa por dentro. Porque a orelha em si, ela não ouve. Ela tem que receber o som, a voz, que entra pelo canal auditivo, que passa pelo cérebro, é onde vai ouvir. Tem muitas pessoas que a orelha é pequena, de rato, outras de coelho, outras de elefante. Essas orelhas são feitas de acordo com a formação física de cada um de sua natureza. Porque a orelha, ela ajuda o som não passar direto. É ela quem forma a entrada. Ela também serve para colocar, ou seja, para que a água, ao descer da cabeça, não entre diretamente no canal. Haja o quê? Um desvio. Então, veja o papel que a orelha tem para ajudar a entrada do som. Para que haja aquele sistema interno. Porque dentro há uns códigos binários. É terrível essa ciência. Grande é o nosso Deus, que Ele fez esses binários dentro do ouvido, colocando códigos. E o cérebro passa a entender o som através da voz. Só Deus, o Todo-Poderoso. Ele é profundo nisto. Veja que a orelha, ela faz parte de todo o sistema. É a ponta do iceberg. A orelha faz parte do completo sistema de audição. O que nós observamos? Já pensou? Cortar um membro, cortar uma mão. Já pensou cortar uma mão? A pessoa como é que vai lavar? Só com a mão? Porque uma mão lava a outra. As duas lavam o rosto. Então veja que a Bíblia, ela fala tanto do corpo como fala também da videira. Porque esta parte aqui, essa parte aqui é Jesus, do tronco. E essa parte aqui, ó, essa parte aqui, a cabeça é Jesus. Nós o corpo. Jesus é a cabeça do corpo. Então os desenhos são importantes para mostrar
esta singularidade de um para com o outro. Veja que a Bíblia tanto fala de um como fala de outro. Então, Paulo, ele coloca o fruto no singular. Gálatas capítulo 5. O amor está no primeiro da lista, porque é o maior. Você não tem o gozo se não tiver amor. É a natureza do gozo, é o amor. Porque o gozo é desfrutar quando amamos uma pessoa. Nós temos gozo. Deus é amor. E o amor é o centro de todas as coisas lindas que ele fez na sua criação. E viu Deus que era bom. O gozo faz parte do amor. 1 Coríntios capítulo 12. Nós temos que ir para lá, irmão. Nós estamos num estudo bíblico. Versículo 27. Fala de individualmente em Romanos e em Coríntios fala particularmente. Então temos que anotar esses detalhes de Romanos e Coríntios. No versículo 27 fala de membros. No versículo 28 fala de dons. Então, juntando tudo aí, o que é que nós temos? Nós temos um corpo que produz os dons. E de acordo com 1 Coríntios 13, versículo 1, não pode abandonar o principal, que é o amor. Este é o principal, o amor. Porque essa parte aqui, quando nós estamos falando aqui, ó, de uma árvore, aqui só tem folhas, certo? E se ela tiver, ó, só fruto, olha aí como fica feia. Se ela tiver só folhas, é bonita, mas não é salvo. Não é salvo, não, porque os dons não salvam. O fruto salva, os dons não. Porque Jesus chegou naquela figueira e amaldiçoou. Agora veja que essa parte aqui, ó, só tem folhas. Senhor, nós expulsamos demônio no teu nome. Nós falamos nova língua. Nós profetizamos. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vocês só têm dons. O pregador, o cantor, fala mal porque o som está ruim. Fica falando mal no púlpito. O som está ruim, o som está ruim. Ele só tem dom. Porque ele sabe pregar, ele sabe cantar, mas lhe falta o que? O fruto. Quem tem um dom somente, quem só tem folhas, serve para ajudar a o quê? A pessoa ter o quê? O que é que uma árvore pode produzir? Sombra. Mas a sombra não é a realidade. A realidade é o fruto. Por isso que aquelas igrejas que não têm os dons de falar em línguas estranhas, elas são salvas. Porque ela tem fruto, mas não tem os dons. Os dons tem que ser equilibrado pelo fruto. É o fruto que equilibra o dom, não é o dom que equilibra o fruto. Nós estudamos na aula 3 sobre o batismo com o Espírito Santo. Aqui nós temos crentes que representam os pés, outros representam as mãos, outro o ouvido. São dons. Agora veja que a orelha, ela é um membro importantíssimo. Por quê? Porque não é só o pavilhão, é todo o sistema. Então veja que tem membro na igreja que é a orelha. Porque quando ele sai da igreja, quando ele é cortado, aquele irmão quando sai da igreja, sai toda a família, porque está ligado ao pavilhão com o sistema auditivo. Então vai saindo um primo, cunhado, tio. O irmão não sai só, ou seja, não sai só a orelha, sai tudo que faz parte. Então, por isso que tem crente na igreja, quando ele é cortado, sai o avô, a mãe, a avó, o presbítero, o pastor, o diácono, tudo que está relacionado a ele. Então, vai embora o músico, o baterista, sai todo o sistema, da orelha, da parte que escuta. É terrível esse membro. Temos que ter muito cuidado.
Ó, nós estamos falando sobre dons e fruto. E estudamos sobre o candeeiro, porque o candeeiro ele tem 9 dons e 9 frutos, dentro de um só. No candeeiro completo, tem dons e tem fruto. Foi a expressão que Paulo usou ao relacionar os dons e o fruto. Nós estamos falando aqui do básico, de 9 e 9. Então a pessoa, ela tem que chegar à estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Isto é, uma estatura balanceada. Dons e fruto. Tem que haver um balanço. Lembra do 9 de um lado e o 9 do outro? O candeeiro, onde tinha 9 frutos, de um lado e 9 do outro. Então, o amor é a parte mais importante. Você já orou por alguém? E quando você vai orar, como está o seu coração? Cheio de amor para Jesus curar? Então, veja que o doente, ele precisa crer. Ele tem que dizer assim, ore por mim. É importante essa parte. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Então, uma parte de Deus está no meio, de acordo com a sua palavra. É quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, ensinamos uma palavra de fé. Quando nós lançamos uma profecia sobre a enfermidade, sobre o enfermo. Então, veja que é preciso concordância. Se o marido da pessoa que está enferma não crê, pode ser até o pastor, pode ser até o diácono, o presbítero. Não precisa ele vir orar junto. Então convide só quem está apto no coração o amor. Glória a Deus. Irmãos, isso é importante para haver cura. O amor. Jesus curava a pessoa com 38 anos de doença, outras com 18, outras com 12 anos, porque ele tinha amor. Então, a gente está falando sobre o amor que cura. Porque aquelas pessoas que dizendo assim, ó, as 2 filhas dela lá, ora aqui pela minha mãe, e você está com aquele prazer tão grande de orar. E a Bíblia diz que Jesus não fez mais milagre naquela cidade, por quê? Por causa da incredulidade. Então, reúne só aqueles que têm amor, aqueles que estão assim, vamos orar, vamos dar as mãos, vamos se unir. O milagre vai acontecer. Só aqueles que concordem, 2 ou 3. Às vezes é só você e o doente. E Deus revela o seu amor e a sua bondade. É o amor de Deus que opera no milagre. Quanto tempo a pessoa não está sofrendo com aquela enfermidade, a gente diz assim, um paracetamol, entrega aí uma aspirina para elas, para ver se passa isso. Nós temos uma grande oportunidade de mostrar o amor quando a pessoa está precisando, uma oração. Nós temos o Espírito Santo, que é a autoridade, não somos nós. A gente tem esse negócio de, quando a gente é chamado para orar, aí vem logo aquele alto sistema de defesa dizendo, será que eu pequei? Hoje eu pequei? Hoje eu fiz o que mesmo? Aí você, não vai dar certo eu orar. Nós temos que acabar com isso. Não é nós que fazemos o milagre. Não sou eu. É Deus que opera por amor. Se não for amor, nada seria. Se não houver amor, não tem cura. Nada seria. Esse nada seria, não haverá cura. Pode orar à vontade, mas se não tiver amor, não haverá cura. O amor tem compaixão. E este dom é operador de milagres. Ele nos deu para cumprir a nossa missão. A missão da palavra e milagre. Não esquecer que é pelo amor que as almas são salvas. Tudo começa com a palavra de Deus. Ao despertar a fé. E o amor a operar milagres. Não podemos ficar calados. Quando o amor de Deus é o fruto do Espírito, o mais importante. Por isso que Jesus operava milagres, porque ele era o amor de Deus encarnado. A pessoa do lado no avião, no ônibus,
no nosso próprio lar e a gente não quer orar. Está faltando o fruto do amor. A pessoa vai embora sem uma palavra. O garçom entrega sem receber uma palavra. Todos que nos fazem alguma coisa e nos vêm fazer alguma coisa, vão embora sem nenhuma palavra. O milagre está conosco. Se eu não tiver amor, nada seria. Não adianta pregar, orar, fazer tudo a obra de Deus pelos dons. E se não tiver amor, nada seria. Jesus passou com 12 anos de idade naquele tanque de Betesda. Quando ele passou naquele tanque, com 12 anos, com a sua mãe, com certeza ele viu aquele homem doente, que estava esperando o movimento das águas, porque era uma crença errada que eles tinham, que o anjo descia, agitava as águas e o primeiro que descia era curado. E Jesus com 12 anos, olha o olhar de Jesus, irmão. Jesus viu aquele homem doente. Jesus sabia que ia chegar o momento daquele homem ser curado. Eu posso ver pela fé, Jesus dentro deles, dizendo, vai chegar a sua vez. Porque às vezes a gente não fala nada, nenhuma palavra dizendo assim, eu vou voltar. Eu vou fazer uma visita. Tal dia eu chego aí. A gente não fala nada. Jesus sabia que voltaria para aquele homem. Diga que pelo menos vai voltar. Quando a gente entrega um prato de comida a alguém, nós já estamos fazendo um grande milagre. Glória a Deus. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.